Portanto, eu quero convidar os irmãos para que abram aí no capítulo de número 4. E eu vou fazer aqui para os irmãos uma breve introdução desse capítulo 4, para que vocês possam entender o que é que Marcos anuncia através do Espírito Santo à igreja do Senhor. Então, deixa eu trazer para vocês aqui uma instrução do que é que Marcos capítulo 4 nos ensina. Se vocês observarem aí, irmãos, Marcos capítulo 4 possui 4 parábolas. Você tem a parábola do semeador, está marcado aí até na sua Bíblia, a parábola da candeia. Logo em seguida você tem a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Deixa eu lhe dizer algo. Essas 4 parábolas têm o mesmo ensinamento, mesmíssimo ensinamento. E eu vou mostrar para vocês qual é o ensinamento dessas parábolas. Elas se assemelham àquelas 3 parábolas que estão lá no livro de Mateus, próximo ali do capítulo 17. Cristo lança 3 parábolas, e nas 3 parábolas que ele fala, as 3 parábolas literalmente trazem o mesmo ensinamento. É que a semente, que aqui no caso é a palavra de Deus, ela possui 2 efeitos. O primeiro é que ela é lançada para o mundo no sentido de condenar o mundo, e no segundo efeito, ela também é lançada no mundo no sentido de resgatar do mundo aqueles que hão de herdar, portanto, a salvação. Então essa é a primeira introdução que eu gostaria de fazer para os irmãos. A segunda coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos é que nesta parábola nós seremos ensinados acerca do efeito da palavra do Senhor. Para isso a gente tem que interpretar muito bem os símbolos. Preste só atenção. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9, e aqui nós temos alguns símbolos. O primeiro símbolo que nós encontramos aqui nesta parábola é do semeador. O semeador aqui, ele é semelhante ao pregador. Então, o símbolo do semeador, aquele homem que sai com uma bolsa e sua bolsa está cheia de semente, e ele lança a semente, aquele é, portanto, o pregador. Segunda coisa, ou segundo símbolo. O segundo símbolo é a semente. A semente aqui é a palavra de Deus. Então, o segundo símbolo da palavra é a semente, e a semente aqui é a palavra de Deus. Terceiro símbolo, irmãos, nós vamos ver as terras, que são um mundo. Nós temos a terra entre espinhos, nós teremos o local pedregoso, nós temos a areia com pouco espaço de terra, e nós temos a boa terra. Todas estas terras são símbolos do coração do homem. Então veja só, o terceiro símbolo, as terras representam, portanto, o coração do homem. Só que na parábola você vai ter 2 sinais. Veja, você tem os símbolos, em seguida você tem 2 sinais. E quais são os 2 sinais que você encontra na parábola? O primeiro sinal é o que a palavra de Deus pode fazer no mundo. E aqui eu gostaria de lhe lembrar daquilo que diz os profetas, daquilo que disse também o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Ele diz o seguinte: a palavra do Senhor jamais retorna vazia. Qual é o sentido da palavra do Senhor jamais retornar vazia? Geralmente muitos acreditam que ela, quando lançada, ela sempre atrai pecadores a Cristo. Mas veja, isso é uma intenção equivocada. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra de Deus, quando lançada, nem sempre ela trouxe pecadores a Cristo. Nem sempre. Muitos dos homens que ouviram a palavra, ao invés de receberem salvação, eles receberam condenação. Daí o autor de Hebreus, no capítulo 4, quando para falar da palavra do Senhor, ele define a palavra do Senhor da seguinte maneira: a palavra do Senhor é como uma espada de quantos gumes? De 2 gumes. Ele tem em mente aqui o soldado romano, que não levava consigo sempre o escudo, mas o seu instrumento de ataque e de defesa era o quê? A palavra do Senhor. Com um gume da espada, ele defende. Com outro gume da espada, ele ataca.
Então a palavra do Senhor é comparada aqui a uma espada que possui 2 gumes. Nenhum dos gumes ela condena, no outro gume ela salva. É nesse sentido que a palavra de Deus aparece aqui no texto. Então, quando ela não volta vazia, é porque no mundo ou ela condena ou ela salva. Ou ela condena o pecador ou ela salva o pecador. Então, são estes os sinais. Uma terceira questão que eu gostaria de levantar aqui na introdução é que esses sinais são perceptíveis. Veja, quando a palavra de Deus condena, todos aqueles que estão ouvindo a palavra percebem a condenação. De que maneira? Os salvos, os eleitos, veem que aqueles homens mortos que escutam a palavra, mas não entendem, não manifestam nenhum sinal, não praticam nenhum ato, em si receberam condenação. Esse ato perceptível, portanto, é um sinal visível, mas ela também produz um segundo sinal visível. É que aqueles homens que ouvem a palavra de Deus e manifestam a vontade de ir a Cristo, é percebido por aqueles que estão vivos. Os crentes olham e dizem assim: veja fulano, veja cicrano, ele manifestou em ir ao Senhor. Segunda coisa, os mortos, aqueles que não vão a Cristo, também dizem: mas veja cicrano, veja fulano, quando estava conosco, praticava aquelas más obras, e agora vai ser crente. E agora, por ouvir a palavra de Deus, vai agora caminhar com os irmãos. Na nossa linguagem regional, nós usamos a seguinte expressão: e agora mudou de lei. Antes católico e agora protestante. Antes católico ou agora evangélico. Antes católico e agora cristão. O sinal é perceptível. Os crentes veem um sinal, os mortos também veem um sinal, mas veja, aquele que está recebendo a salvação também percebe o sinal. Ele ouve a palavra de Cristo, entende a palavra de Cristo e se direciona para onde? Para Cristo. Ele diz assim: o Senhor falou comigo e o meu coração muito se alegra por isso, e é por isso que eu me direciono a quem? Eu me direciono a Deus. Irmãos, o texto do verso 1 ao verso 9 vai ser dividido aqui em 3 seções, e elas são bem distintas no texto. O verso 1 e o verso 2 é Cristo dizendo como a palavra de Deus chega ao mundo. Veja, no verso 1 e no verso 2, Cristo diz: a palavra de Deus chega dessa forma ao mundo. Segunda coisa, os mortos ouvem a palavra de Deus. Verso 3 ao verso de número 7, os mortos ouvem a palavra de Deus. Terceiro ponto, os vivos também ouvem a palavra de Deus. Verso de número 8. Então essas são as 3 partes do texto. Só que nós temos um ato conclusivo no texto, é o verso de número 9. Cristo encerra no verso de número 9, ensinando-nos quem de fato fala ao povo. Geralmente, quando terminado o culto, se eu fizesse esse experimento com vocês, se eu ficasse lá na porta da igreja, como faço todos os domingos, e cumprimentasse você e lhe perguntasse assim: graça e paz, eu só queria lhe fazer uma pergunta agora depois do culto. Quem falou no culto? Vocês iam dizer assim: ô pastor, acho que o senhor não está bem, porque quem pregou no culto foi quem? Foi o Senhor. A minha pergunta final aqui no verso número 9 é nós entendemos realmente quem é que fala no culto. Quem é que fala no culto? Então vamos lá para o texto, irmãos. Verso 1 ao verso 9, capítulo 4, vamos fazer a leitura. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntando-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Lembrem que o semeador aqui
é semelhante ao quem? Ao pregador. E aconteceu que semeando ou pregando, uma parte da semente caiu junto do caminho. Semente aqui é a palavra de Deus. E vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bora para o texto, irmãos. Verso 1 e verso 2 é a primeira parte do texto aí. Você agora vê muito bem como Cristo lança a sua palavra no mundo. Veja, você tem duas regras aí no texto. A primeira é o público que ouve a palavra de Deus. O texto diz assim: uma grande multidão. Uma grande multidão ouve a palavra de Deus. Interessante, irmãos, que na época de Cristo não existia duas coisas modernas que nós temos hoje que nos servem muito. Primeiro é a energia, segundo é o microfone. Mas Cristo se aproveita da acústica do local. Onde é que ele está? No mar. Como é que ele se aproveita da acústica do local? Se nós tivéssemos aqui entre nós um engenheiro, um arquiteto, ele poderia confirmar isso. Aonde ele prega a palavra é de frente ao mar, de onde vêm os ventos. Quem está ali ouvindo é uma grande multidão. Observe que essa multidão é aquela mesma que está lá em Mateus capítulo 5, que é uma população de quantas mil pessoas? 7.000 pessoas ouvem a palavra de Deus. Como é que você vai falar com 7.000 pessoas sem ter energia e sem ter microfone? Então aqui ele aproveita a acústica do local. Ele fala de costas para as águas. Quando ele ressoa a sua palavra, o que é que os ventos fazem? Leva, portanto, a sua voz. Aqueles que estão em terra firme, ele está num barco junto do mar. Aqueles que estão em terra firme ouvem muito bem aquilo que ele está dizendo. Interessante é que a palavra usada aqui é grande multidão. Essa grande multidão ela é composta de dois tipos de homens: daqueles que são discípulos e apóstolos de Cristo, e daqueles que seguem a Cristo por um único motivo, não é por causa da palavra, mas porque Cristo lhes dá o quê? Pão e peixe. Pão e peixe. Eles estão famintos. Eles não estão ali porque Cristo está pregando o Evangelho. Eles estão ali porque eles são movidos pela fome, pela necessidade. Lembrem-se que no primeiro instante Cristo multiplicou o quê? Pães e peixes. E eles famintos seguem a Cristo. Então você tem aqui um público constituído de pecadores salvos e pecadores perdidos. Segunda coisa, irmãos, observe aí no verso de número 2, como ele fala ao povo. Qual é o instrumento que ele usa para falar ao povo? Diz assim, ele fala por meio de quê? Parábolas. O que é uma parábola na Bíblia? Então aqui nós temos uma regra de português. Uma parábola geralmente é uma história irreal, mas te fala de uma realidade. Por que que ela é irreal? Ou arreal, não real? Porque de fato ela nunca aconteceu, mas ela ilustra algo verdadeiro. Então Cristo está falando aqui a verdade para o povo, usando de um artifício da linguagem por meio de parábolas. É algo que não aconteceu, mas que fala de algo verdadeiro. Por exemplo, é como se nós disséssemos assim: ora, tire a trave do olho. Olha, quem é que vai colocar uma trave, uma viga no olho, uma vara inteira no olho? Lembre-se que uma vara, que uma viga é um objeto de 3 metros. Mas nós dizemos assim: tire primeiro a trave aí do seu olho. Ora,
A trave aqui é apenas um pequeno cisco. Ela não está em 3 metros de madeira no seu olho. Mas veja, ela está ilustrando algo real. Existe algo no seu olho que lhe causa incomodação. Está lhe incomodando. Então, verdadeiramente é a parábola. É algo irreal, mas que ilustra uma verdade. Segunda coisa, irmãos, observem aí, é que na parábola, o que é que ela transmite? Ela transmite o que? Doutrina. Observe o verso 2. E lhes dizia na sua doutrina. Então, quando ele ensina por meio de parábolas, nós somos o que? Doutrinados. Quais doutrinas pertencem ao cristianismo? Interessante é que quando nós examinamos a palavra de Deus, nós conhecemos, ou nós somos levados a conhecer o que? As doutrinas de Cristo. Quais são as doutrinas de Cristo? Por exemplo, eu posso elencar a coluna vertebral do cristianismo para os irmãos. Nós temos a doutrina da revelação, que é a doutrina da palavra de Deus. Em seguida, nós temos a doutrina de Deus. Quem é Deus? Nós acreditamos no único Deus que se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Até antes de eu chegar aqui, eu sei que vocês fizeram, o Rony deve ter feito com vocês, a pública declaração de fé doutrinária que nós cremos naquela trindade: no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Pai que não é o Filho e que não é o Espírito Santo, o Filho que não é o Pai e que não é o Espírito Santo, o Espírito Santo que não é o Pai e que não é o Filho, mas os 3 compõem uma única só divindade. É aquilo que diz Deuteronômio 6,4: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus é o que? O único, somente o único Senhor. O único Senhor que se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Logo depois da doutrina de Deus, nós temos o que? A doutrina da criação, dos homens, dos animais, da fauna, da flora e dos seres espirituais. Essa é a doutrina da criação. Quando você olha para o mundo criado, tudo que os seus olhos contemplam, e até mesmo aquilo que ele não vê, é obra e criação de Deus. E aqui não se assuste, Deus é tanto criador do céu e da terra, como criador de quê? Do inferno. Deus tanto criou anjos bons, como também ele é criador de quê? Dos anjos maus, dos anjos caídos, dos demônios e até mesmo de Satanás. Tudo é criação de Deus. Aliás, nada escapa das suas mãos. Logo depois da doutrina da criação, nós concebemos o quê? A doutrina do povo de Deus, a doutrina da igreja, de como ela é feita, de como ela é salva, de como ela é chamada. Depois nós temos a doutrina das últimas coisas. E entre a doutrina de Deus e a doutrina da criação, nós temos a doutrina da queda, do pecado. Nós somos levados a entender que todos os homens, sem exceção, foram feitos pecadores. Ao nascermos, Deus imputou a nós a semente do pecado. Então veja, quando nós escutamos a palavra de Deus, nós somos levados à doutrina. E deixa eu lhe dizer algo: é a doutrina da palavra de Deus que nos mantém vivos. Deixa eu corrigir aqui um pensamento. Há muitas pessoas que dizem o seguinte: pastor, só que nós temos um problema. A Bíblia, a palavra de Deus diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Nós não precisamos ouvir a pregação da palavra de Deus, ou nós não precisamos conhecer a doutrina de Deus. Deixa eu lhe corrigir aqui. Quando a palavra de Deus diz que a letra mata e o Espírito vivifica, a letra que Paulo se refere não é a palavra de Deus, mas são todos os ensinamentos mundanos, dos rudimentos dos homens, das filosofias desta vida, que nos levam para bem distante do Senhor. Veja, é este ensinamento que lhe mata. O Espírito que lhe vivifica é o próprio Espírito de Deus que revela esta palavra. Deixa eu lhe ensinar algo. Cristo disse, por exemplo, que quem o rejeita, rejeita quem? A sua palavra e aquele
que lhe enviou. A minha pergunta que eu faria aos irmãos é: quem enviou a Cristo? Pronto. Quem enviou Cristo ao mundo? Deixa eu lhe lembrar das palavras do anjo Gabriel. O anjo Gabriel primeiro se revela a Maria e diz assim: o que vai ser gerado no seu ventre é obra e graça do Espírito Santo. Depois o anjo se revela a José, pai de Jesus, e diz assim: não deixes abandonar Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é o quê? Obra e graça do Espírito Santo. Veja só, quando eu rejeito a palavra de Deus, eu rejeito a quem? A Cristo. E rejeitando a Cristo, eu rejeito aquele que enviou a Cristo. Quem enviou a Cristo? O Espírito Santo. A melhor forma de glorificar o Espírito Santo não é gritando e fazendo balbúrdia. A melhor forma de glorificar o Espírito Santo é crendo na palavra e crendo em Cristo. Essa é a melhor forma de glorificar o Espírito Santo. Segundo ponto da mensagem, irmãos: o que é que acontece quando a palavra de Deus é pregada no mundo? E aqui o segundo ponto da mensagem, do verso 3 ao verso 7, nós vamos entender o que é que acontece quando a palavra de Deus é pregada ao mundo. Observem aí, a parábola começa a ser contada. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. O semeador aqui é o pregador. Semear aqui é a pregação. E aconteceu que, pregando, semeando, uma parte da semente, da mensagem, da palavra, caiu junto do caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. Olha que símbolo aqui. Cristo está pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus cai numa terra. E antes que a semente brote na terra, as aves do céu vêm e comem a semente. E ao invés da terra recepcionar a semente é comida pelas aves. Lembre-se que a terra que é o coração do homem. Do que é que nós estamos falando aqui? O que é que Cristo estava pregando? Cristo estava dizendo assim: na multidão existem homens e mulheres que ouvem a mensagem, mas a mensagem nem sequer chega a brotar nos seus corações, porque a mensagem é roubada pelas aves do céu. Deixa eu dizer algo para vocês. Tomara que isso não esteja acontecendo aqui na igreja, mas se estiver acontecendo é um sinal de juízo. Quantas pessoas não vêm para o culto e quando estão ouvindo a palavra de Deus estão completamente dispersas? Os seus sentidos são roubados. Deixa eu usar uma linguagem nossa. Quando você está falando com alguém e que a pessoa está olhando ali para você, mas ela somente está olhando para você, o sentido dela está bem distante. Aquela frasezinha que nós usamos: está no mundo da lua. Está no mundo da lua. Os seus sentidos estão roubados. Está no culto, mas seu pensamento está bem distante. Está pensando no que é que vai fazer amanhã, como vai lidar no seu trabalho, como vai se relacionar com as pessoas, o que é que vai dizer. Está até mesmo pensando no que é que vai fazer depois do culto. Para onde eu vou? Será que eu vou para casa? Será que eu vou para o restaurante? Será que eu vou estar com meus amigos? Será que eu vou estar com minha esposa? Será que eu vou estar com quem? Veja, o pensamento está bem distante. Os sentidos foram roubados. Eu me lembro lá em Bahia, tinha uma pessoa, uma moça, que certa vez eu fui despertado por um presbítero da igreja que disse assim: ô pastor, o senhor já percebeu que fulana, que está aqui no culto, quando o senhor está pregando várias vezes, ela está bem distante? Eu disse: olha, se bem que eu olho para as pessoas na hora do culto, e hoje como tem pouca gente aqui na igreja, a gente percebe o que cada pessoa geralmente está fazendo. Essa moça sentava na cadeira, com a Bíblia aberta, colocava um celular na escritura,
E você jurava, quem estava atrás dela, que ela estava prestando atenção na palavra. Mas não, o sentido dela estava bem distante. E eu disse, eu vou fazer uma prova realmente se ela prestou atenção na mensagem. Naquela noite, eu convidei ela para sair, a gente saiu um grupo de colegas e tudo mais. E eu me dirigi a ela e disse assim, ô fulana, tu lembra do terceiro ponto da mensagem pregada hoje à noite? E ela disse assim, pastor, o senhor falou lá, mas eu não lembro não. Eu disse, tá certo. Tu se lembra que na hora da introdução eu citei essa palavra, e qual foi a outra coisa mesmo que eu citei? Ela disse, pastor, eu não lembro não. Eu disse, tudo bem. Você se lembra que o tema da mensagem central era falando sobre isso e sobre o que mais? Ela disse, aí pastor, o senhor falou lá no culto, mas eu não lembro não. Aí eu disse, sabe por que você não lembra? Porque você estava dispersa, não era? Pois era, pastor. Eu estava dispersa. O senhor estava pregando e eu estava bem distante. Eu estava com a mente em outro lugar. Os seus sentidos foram roubados. Veja, o semeador saiu a semear, a sua semente caiu na terra, e antes que a semente brotasse na terra, as aves vieram e a roubaram. Muitas pessoas participam da mensagem de Cristo, mas o seu sentimento está muito longe. E aqui eu quero lhe dizer algo que pode lhe chocar. Não significa dizer que você está no culto que você seja cristão. Participar de um culto não significa dizer que você seja um cristão. E é bem prático dizer isso. Por exemplo, se eu entrar todos os dias numa farmácia, eu nunca serei um remédio. Se eu entrar todos os dias num banco, eu nunca serei um dinheiro. Se eu entrar todos os dias em uma garagem, eu nunca serei um carro. Como se eu entrar todos os dias nessa igreja, possa ser que eu nunca seja um crente. Os meus sentidos, eles são roubados. Não significa dizer que dominicalmente você esteja nessa igreja, que você seja realmente um crente salvo por Cristo. É algo que você deve reavaliar em sua vida. Deve prestar muita atenção para que você não possa estar incorrendo nesse erro. Segunda coisa, observem aí agora que a semente não somente é lançada e é comida pelas aves, mas veja aí o verso de número 5 e o verso de número 6. Diz assim, e outra caiu sobre pedregais, ou seja, locais onde havia muita pedra ou somente pedra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Veja, a semente caiu entre pedras e logo germinou. Nasceu logo. Mas qual é o detalhe do verso 5? Não tinha terra profunda. O não ter terra profunda aqui evoca que a planta que nasce, ela não possui o quê? Raízes profundas. Observem agora o verso 6. Mas saindo o sol, queimou-se e, porque não tinha o quê? Raiz, secou-se. Ou seja, morreu a árvore. Observe o verso 7. Acontece a mesma coisa. Outra caiu entre espinhos e, crescendo os espinhos, a sufocaram. E o que é que aconteceu? Não deu fruto. Veja, ela nasceu entre espinhos, ela chegou a germinar, mas ela não deu fruto, ela secou. Qual é o problema desses dois tipos de terra? A primeira é que não oferece condição da planta permanecer, porque não tem raiz. O segundo é que não oferece condições da planta dar fruto, que está entre espinhos, e os espinhos literalmente sufocam. Ora, se a terra é o nosso coração, qual é o ensinamento que Cristo está dando aqui? Interessante é que ele usa dois símbolos para os sentimentos: pedra e espinhos. Lembram que a primeira vez que quando Cristo fala de pedra, ele fala lá em Êxodo,
quando Deus transformou o coração de carne de Faraó em um coração de pedra. Ele enrijeceu o coração de Faraó e fez com que os sentimentos de Faraó fossem contra o povo de Deus. Para quê? Para que o próprio Deus sobre Faraó revelasse seu juízo. Deus disse a Faraó: deixa meu povo embora. Faraó disse: eu não vou deixar o povo embora. Com o coração enrijecido, Deus o pune e o castiga. Depois Faraó deixa com que o povo de Deus vá. Veja, movido pelos sentimentos. Depois o próprio Deus sufoca Faraó nas águas e o mata. O que é que nós estamos falando, irmãos? Literalmente de conversões psicológicas, de conversões sentimentais. Quando a palavra de Deus é ministrada ao mundo, há muitas pessoas que, tocadas sentimentalmente naquele momento, dizem assim: eu quero servir a Cristo, eu quero estar com Cristo, eu quero amá-lo, eu quero caminhar com Ele, eu quero viver com Ele, movida pelo sentimento. Mas passado aquele sentimento, o que é que aquela pessoa faz? Ela simplesmente deixa de seguir a Cristo, motivadas pelas emoções. Nós chamamos isso de conversões psicológicas. Você pensa que é crente quando na realidade você não é um cristão. Irmãos, arrependimento, e aqui eu vou parafrasear o reverendo Augusto Nicodemos: arrependimento não é quando você chora. Choro aqui no sentido de sentimento. Mas arrependimento é quando você muda. Nós não somos movidos por remorsos. Nós devemos ser movidos pela verdade. É a verdade que nos impacta, irmãos. Quando nós somos movidos pelo nosso coração, nós seremos levados ao erro. Quantas vezes nós, movidos pelas emoções, tomamos decisões equivocadas? Quantas vezes? Deixa eu lhe dizer algo. É uma filosofia do mundo, viu? Diz assim: coração de mãe não se engana. Se engana. Se engana. Se engana sim. A palavra de Deus diz que dos nossos corações saem as saídas da vida, mas Ele completa. Há caminhos que ao homem, saídas, parecem reto, direito, mas no seu final, o que é que ele mostra? Mostra a morte. Nós não devemos ser movidos pelo coração. O que nos move é a verdade. O que nos muda é a palavra, não os sentimentos. Não os sentimentos. E aqui muitas pessoas, quando ouvem a mensagem de Deus, elas são completamente impactadas. E elas pensam que, tomando aquela decisão, estarão fazendo o melhor para as suas vidas, movidas pela razão, pelo sentimento, que quando se acaba, literalmente ele abandona. Daí, irmãos, nós fazemos uma grande diferença do que é amor na Escritura. Muitas pessoas pensam, e aí é o grande engano da vida, que amor é um sentimento. Deixa eu dizer, não é. Não é. Paixão é um sentimento, amor não. Amor nunca foi sentimento, amor é mandamento. Daí as causas dos grandes divórcios na sociedade pós-moderna como a nossa. Qual é a alegação? Eu estou me divorciando da minha esposa, ou a esposa está se divorciando do esposo, e qual é a alegação? É porque acabou o amor. Não, acabou o que nunca teve. Acabou o que nunca teve. O que houve era uma grande paixão. Quando Cristo diz assim: amai os vossos inimigos e aqueles que vos perseguem, como é que nós podemos amar aqueles que nos odeiam? É porque amor não está baseado em sentimento. Amor está baseado em obrigação. Portanto, o amor está conectado a serviço. Não são os nossos corações que nos impulsionam à verdade. É, portanto, a declinação da palavra de Deus ao nosso entendimento que nos leva à verdade.
Quem são consciência, irmãos, vai proferir ser cristão? Veja, eu poderia ter os domingos para ir à praia, sair com minha família, gozar do tempo, estar com meus amigos, assistir o Faustão, se bem que é uma droga, assistir outra coisa, uma partida de futebol. Mas veja, eu recuso essas coisas que agradam ao meu coração para estar num culto ouvindo a Deus. E nem sempre a palavra que eu escuto no culto é aquilo que eu amo, ou aquilo que eu quero, ou aquilo que eu gosto. Muitas das vezes a palavra que eu escuto no culto é aquilo que mais me desagrada. É o apelo ao abandono do pecado, aquilo que mais sinto vontade de praticar. Lembrando que todo pecado é bom, né? Se você me disser aí, eu conseguir me provar que algum pecado é ruim, todo pecado é bom. Adultério é bom, você prova de uma nova carne. Roubar é bom, você consegue algo sem esforço nenhum. Mentir é bom, você consegue ludibriar sem fazer nenhum tipo de esforço. Todo pecado é bom. Ser idólatra é bom. Substituir Deus pela nossa vontade. Idolatria nem sempre se configura quando eu adoro uma imagem. Mas idolatria é quando eu escuto o meu coração ao invés da verdade de Deus. É fazer aquilo que Eva fez. Eva chega perante a planta, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente que está lá na planta diz assim: o que é que Deus te falou? Aí Eva diz: não posso comer dessa árvore. Aí ele diz: por que não pode comer da árvore? Aí a serpente diz: ora, não viu não que Deus disse? Se eu comer dela, certamente eu morro. A serpente disse: de maneira nenhuma. Deus disse isso porque se você comer da árvore, você vai se tornar igual a Ele. Conhecedor de quê? Do bem e do mal. Eva prefere ouvir a voz do seu coração, porque a palavra diz, porque o fruto da árvore era bom e desejável aos olhos. Ela ergueu um Deus no seu coração, preferiu o fruto do que a palavra de Deus. Quantas vezes nós não preferimos o nosso pecado do que a vontade do Senhor? Quantas vezes nós não escolhemos fazer o nosso próprio destino, o nosso próprio caminho, do que realizar aquilo que Deus coloca em sua palavra? Portanto, pecar é bom. Pecar não é ruim. Pecar é muito bom. Só que pecado traz consequências. E pecado não nos leva para próximo a Deus. Pecado nos leva para o inferno. Então veja, ser cristão é negar a prática do pecado por amor, serviço a Deus. Observe agora o verso de número 7 e o verso de número 8. Aliás, o verso de número 8, desculpe, irmãos. Você vai observar agora que a semente, a palavra, cai em boa terra. E o que é que acontece agora quando ela cai em boa terra? Veja só. E outra que é a semente, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. Vingou e cresceu aqui, referindo-se à semente, à árvore que a semente gerou. E um produziu 30, ou seja, deu fruto a 30, deu fruto a 60 e depois deu fruto a 100. Ou seja, deu muito fruto. Deu muito fruto. Irmãos, do que está se referindo agora o verso de número 8? Está se referindo àqueles que ouvem a palavra de Deus, que agora são despertados pela mensagem do Evangelho, e que mortos em seus delitos e pecados, e vejam a imagem como é perfeita. A semente, quando ela é lançada no chão, ela é morta, tanto que ela é morta que ela é sepultada na terra. Depois ela brota não como semente, mas brota como o quê? Como árvore. E sendo árvore boa, o que é que ela dá? Dá bom fruto. Não é assim que o Evangelho nos faz. Ele nos mata. Nós éramos homens vis, pecadores, homens maus. Deixa eu lhe dizer algo aqui.
em nada somos melhores do que aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Em nada. O único bem que há em nós não foi produzido por nós mesmos. O único bem que há em nós foi dado de Deus. Nós somos mortos para o mundo, para nascermos vivos para o Senhor. E qual é o símbolo disso, irmãos? É porque a árvore boa dá bons frutos. Um bom crente, ele pratica o quê? Boas obras. Interessante que é símbolo e sinal. Qual é o símbolo? A árvore que dá frutos. O crente que pratica boas obras. E as boas obras é um sinal que fala sobre a nossa salvação. Não vivemos como vivíamos antes. E até o mundo denuncia isso. Diz assim: rapaz, fulano de tal, tu viu aí? Agora é crente. Antes um ladrão fino, mas tu vê agora na igreja até dá o dízimo. Tu já pensou? Antes vagabundo, miserável, agora trabalhador, pai de família. Antes não queria nada, agora só é da igreja para a sua casa, da sua casa para o trabalho. O mundo denuncia isso, irmãos. O mundo denuncia isso. E o mundo fala das nossas boas obras. Pensa que não fala, não fala. Como é que o mundo fala das boas obras? Diz assim: rapaz, antes era um pé de festa, raparigueiro fino, agora está aí na igreja, crente fiel. Veja, ao mesmo tempo que o mundo critica, na realidade ele está elogiando. Diz assim: olha como só fulano de tal mudou, olha como sua vida foi transformada. Aí diz assim: e agora mudou de lei. Quem muda, portanto, é a palavra de Deus em nossas vidas. Antes estávamos perdidos, antes éramos cegos, agora nós fomos achados, e agora nós vemos a luz. E por onde anda o nosso pastor, que não é esse, mas Cristo, nós andamos também. Nós seguimos os passos de Cristo, irmãos. Nós agora damos bom fruto, praticamos boas obras. Deixa eu fazer aqui um adendo na mensagem. Não é que por fazer boas obras você vai ser salvo. Não é isso. Lembrem lá de Efésios capítulo 2. O que é que Efésios capítulo 2 diz? Não é por boas obras para que ninguém se glorie. Vamos ler Efésios capítulo 2 para a gente não chegar a uma conclusão equivocada. Efésios 2 diz assim, capítulo 2, verso 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de quê? De obras. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, um homem muito rico poderia dizer assim: eu vou ser salvo porque eu faço muitas boas obras, eu dou esmolas, eu presto auxílio e faço caridade, e isso garante a minha salvação. Deixa eu lhe dizer, isso é um grande equívoco. Você não vai ser salvo por isso não, meu irmão. Não vem de obras para que ninguém se glorie, mas vem de quem? Vem de Deus. A salvação é um dom de Deus. Verso 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja, o contrário é o seguinte: nós fazemos boas obras para achar a salvação. Esse é o erro. Qual é a verdade do texto? Nós somos salvos e praticamos boas obras. Então eu faço boas obras não para me salvar, mas eu faço boas obras porque sou salvo, porque sou crente. Isso deve ficar muito claro em nossa consciência. Caso contrário, você vai dizer assim: eu fui salvo pelos meus próprios méritos, pratiquei boas obras. Lembram? Tem uma seita religiosa que faz isso, a Legião da Boa Vontade, que é o espiritismo kardecista de Allan Kardec, que ele diz assim: as boas obras podem salvar. Não, irmãos, nós somos salvos por meio da obra de Cristo, e depois de salvos é que praticamos boas obras. Agora veja só, irmãos, quando somos salvos, nós seguimos o nosso Senhor. E por que nós seguimos o nosso Senhor? Observe com atenção o que é que diz o verso 9
do texto. Veja só aí, Marcos capítulo 4, verso 9, diz assim: e disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Lembra daquela introdução da mensagem que eu disse? Se eu estiver lá na porta da igreja e perguntar para você, quem falou com você nesta noite? Quem você diria que falou com você nessa noite? Veja, o verso 9 diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem é que fala com a igreja? Quando a palavra de Deus é pregada, a nossa crença é que o próprio Deus fala com o seu povo. E como é que nós sabemos disso? Por exemplo, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo número 2, e observe com atenção o verso de número 7, apenas a parte A, do verso 7 de Apocalipse 2. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Veja, está repetindo o verso 9 lá de Marcos. O que o Espírito diz às igrejas. Espírito aí com letra maior. Está falando de quem? Espírito Santo. Agora, observe com atenção o verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observe o verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem fala com a igreja não é o pastor. A pregação dominical, quando o pastor expõe a palavra de Deus, é o próprio Deus falando com o seu povo. Essa é a nossa crença, irmãos. Malditos seriam vocês e eu próprio, se vocês viessem para a igreja para me escutar. Irmãos, dominicalmente, quem fala com o povo de Deus é o próprio Deus. Eu já disse aqui na igreja, nós somos a igreja noiva de Cristo. Dominicalmente, Cristo se encontra com sua noiva. E o que é que ele vai fazer com a noiva? Ele vai galantear a noiva. Ele vai falar com a noiva. Observe o que é que diz o Salmo 50. Abra sua Bíblia aí no Salmo 50, para você descobrir quem é que fala com a noiva. Veja, Apocalipse diz que é o Espírito, não é? Só que o Salmo 50 diz assim: o Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Ou seja, todo o povo falou e chamou. Agora vejam só, verso de número 4, diz assim: chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Quem fala com o povo é Deus. Observe aí o verso de número 7. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti, sou Deus, sou Deus. Ou seja, quem fala com o povo é quem? O próprio Deus. Apocalipse diz que é o Espírito. O Salmo 50 diz que é o próprio Deus. João capítulo 10, irmãos. Observe aí o que é que diz João 10. João 10, aqui você tem aquela pregação de Cristo, quando ele fala do bom pastor, né? E ele se diz como é o bom pastor. Veja só o que é que ele diz assim. Verso 1: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem o que? A sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Veja, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Aí ele começa a traduzir a parábola. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá
e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor. Veja, quem é que fala com as ovelhas? O bom pastor. Cristo está dizendo assim: eu sou o bom pastor. Quem é que fala com as ovelhas? Cristo. Que confusão grande, né? Lá em Apocalipse, quem fala com as ovelhas é o Espírito. Lá em Salmo, quem fala com as ovelhas é o Pai. Aqui em João, quem fala com as ovelhas é quem? É Cristo. Se alguém lhe perguntasse quem falou com você hoje à noite, o que você responderia? Você diz assim: olha, de acordo com os Salmos, quem falou comigo foi o Pai. De acordo com João, quem falou comigo foi Cristo. Mas, de acordo com Apocalipse, quem falou comigo foi o Espírito Santo. Quem é Deus? Deus é o único Senhor. Deus é quem? Pai, Filho. Quem é que falou com o povo? O próprio Deus, irmãos. O próprio Deus. Quando participamos do culto, como noivas de Cristo, nós ouvimos o galanteio do próprio Deus. É isso que a parábola do semeador nos ensina. É isso que essa grande verdade nos leva a crer. Eu tenho uma boa e uma má notícia para lhe dar. Vamos primeiramente para a boa, né? Lembram que a semente caiu numa terra, vieram as aves e roubaram a semente. Deixa eu lhe dar a boa notícia. Lembram que eu disse que isso acontece quando nós estamos dispersos no meio do povo? Dispersos de tal maneira que os nossos sentimentos são roubados e nós estamos no culto, mas a nossa mente está bem distante. Lembram que a semente também caiu entre pedras e outra caiu entre espinhos? E que ambas sufocaram a árvore. A que estava entre pedras nasceu e logo secou-se. A que estava entre espinhos nasceu e não pôde dar bom fruto, porque os espinhos fez o quê? Secaram aquela árvore. Então deixa eu lhe dar uma boa notícia. Não é culpa do homem quando a semente é roubada da terra, quando a palavra lhe é roubada do coração e ele está disperso. Não é culpa sua. Não é culpa sua quando a semente não brota no seu coração por muito tempo. Não é culpa sua quando a semente brotando no seu coração, os espinhos e as calamidades da vida sufocam o fruto. Não é culpa sua, e isso é a boa notícia. Deixa eu lhe dar agora a má notícia, né? Sabe de quem é a culpa? Imagina aí. A culpa é de Deus. E essa é que é a fatalidade. Quando Deus faz com que o seu sentimento esteja disperso, que seu coração se transforme em algo duro, como pedra, ou que ele dê mais valor às coisas dessa vida, aos espinhos, significa dizer que Deus não tem nenhum interesse em você. Quem foi que endureceu o coração de Faraó? O próprio Deus. Quem faz que o coração do homem se torne disperso? O próprio Deus. Agora lembre-se também que se ele fez com que a palavra brotasse no seu coração e ela germinasse, desse uma árvore, e essa árvore desse bons frutos, também não foi por sua causa, foi por causa de Deus. Sabe por quê, irmãos? No livro de Romanos, no capítulo 3, no capítulo 5, no capítulo 7 e no capítulo 9, nós somos ensinados que Deus endurece o coração do homem, que Deus faz com que o homem seja condenado, mas que Deus também é aquele que salva o homem. O capítulo 9 ainda vai ser mais claro para nós, dizendo o seguinte, que ele faz dois vasos, um para a honra e outro para a desonra. Um ele faz justamente para a condenação, e o outro ele faz justamente para a salvação.
O meu maior desejo é que a palavra de Deus encontre boa terra na sua vida, e que ela germine e dê bom fruto, e que Deus faça com que você pratique e viva boas obras. Caso contrário, a sua vida será uma vida de abandono de Deus, abandono da palavra, abandono das boas coisas. Você não gozará do Senhor e sofrerá duras e penosas punições. O Senhor lhe abençoe agora, para sempre. Amém. Por fim, se lhe perguntarem quem foi que conversou com você, ou quem falou para você isso, você sabe quem foi, né? Deus lhe abençoe agora e para sempre. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, nós vamos fazer a oração de gratidão, vamos receber a bênção divina, e em consequência do culto, nós vamos também, nesse instante, depois da bênção divina, cantar o tríplice amém. Ok? Oremos. Deus bendito, Pai amado, nós louvamos o Teu nome, bendizemos a Ti, Te cantamos louvores, pedimos que o Senhor nos abençoe, leve-nos em paz aos nossos lares, faça com que Tua palavra possa ficar guardada e inserida em nossos corações. Abençoa o Teu povo, livra do mal, abençoa os nossos irmãos, aqueles que nesta noite estiveram aqui presentes, aqueles que não vieram à Tua casa, que o Senhor os visite, que o Senhor faça com que eles voltem à responsabilidade de estar em Tua casa para viverem em conformidade à verdade do Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos pelo nome santo e maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém.